tendo em conta a situação excepcional que vivemos, decidimos realizar uma série de webinars, cada um deles com temas e convidados diferentes em áreas e assuntos tão prementes como aquele que abordamos hoje. Com esta série de webinars, dado que não podemos estar fisicamente à beira uns dos outros, esperamos com isso esclarecer e ajudar todas as instituições de ensino, não só as centenas de instituições com as quais trabalhamos diariamente, mas todo o setor da educação em geral e todas as escolas. O próximo webinar será já na próxima quarta-feira, com um tema que é no mínimo diferente e que a mim me suscita muita curiosidade, que é o que é que a pandemia de Covid-19 trouxe de bom às escolas. Vamos ter connosco Alexandre Mendes, um psicólogo disruptivo que nos vai elucidar acerca deste tema. Aproveito para vos convidar a estarem presentes também, certamente que irá valer a pena. Gostaria hoje de fazer um agradecimento à AGE, na pessoa do Dr. André Lima, que certamente nos vai trazer alguma clareza a este tema tão atual no que toca à proteção e às medidas de prevenção que devemos adotar nas escolas. Certamente será uma conversa rica e esclarecedora. Todos nós iremos ter a oportunidade de questionar e de esclarecer as nossas dúvidas. Mais uma vez, o meu muito obrigado à AEGE e à pessoa do Dr. André Lima também. Deixo-vos agora com a Manuela Gomes, que irá esclarecer de que forma é que podemos interagir neste webinar. É uma forma diferente de estar, mas certamente irá funcionar, onde vai haver lugar ao espaço, um espaço para que vocês possam esclarecer todas as vossas dúvidas e, de alguma forma, tirarem o máximo partido destas conversas. Mais uma vez, obrigado a todos, agradecendo a vossa presença e conto convosco já no próximo webinar. Tirem o máximo partido deste. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, Marco. Passou-me então a bola para mim, de renovar, digamos, as boas-vindas e agradecer-vos, digamos, o vosso interesse em se juntarem a nós nesta conversa com o André. Nós, também devido ao elevado número de participantes e de escolas aqui presentes, nós vamos ter que reunir, digamos, todas as vossas dúvidas e toda a interação convosco através do nosso chat. Numa primeira fase, o André vai fazer uma apresentação, partilhar connosco, digamos, algumas orientações então para a escola, e depois de terminada a apresentação, eu pedia que vocês ao longo da apresentação fossem colocando as vossas dúvidas no chat, eu vou tomando nota e depois, assim terminar a apresentação, vamos dedicar então 20 a 30 minutos para responder às questões que nos vão colocando. Tenho a certeza que não vamos conseguir responder a todas, mas antecipo-me desde já aquilo que certamente o André vai dizer, que é, no final, nós vamos partilhar os nossos contactos convosco e estejam à vontade para nos contactar e para que nós possamos conversar depois com cada uma das escolas, com quem tiver interesse, para tirarmos as vossas dúvidas e para percebermos melhor a vossa realidade. Vou dar então agora a palavra ao André Lima, que com certeza é a pessoa que vocês mais querem ouvir, e falamos novamente no final, então, para colocar as vossas questões. Boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir. Só uma confirmação para eu perceber. Sim, André, estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Obrigado, Manuela. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem de saúde, tanto vocês que nos estão aqui a ouvir como a vossa família. É importante isso neste momento, como é em todos, aliás. Eu queria agradecer à Codevision, antes de mais, ao Marco e à Manuela, o convite que endereçaram a mim e à AGE, a presença neste webinar, para tentarmos, de alguma forma, esclarecermos o máximo possível as pessoas nesta mudança, que nesta fase é uma mudança de regresso à escola. Eu vou agora tentar partilhar aqui a minha apresentação. No final, como a Manuela já disse,
podem, eu estarei aqui disponível também há algum tempo para poder tentar esclarecer alguma questão que possa surgir durante esta apresentação, ou outras que previamente já tenham. E nesse momento será mais uma conversa entre mim e a Manuela para podermos esclarecer essas questões. Eu não sei se conseguem ver a apresentação. Ok. Sim, André, sim. Sim, obrigado, Manuela. Pronto, o meu nome é André Lima, apresentando só um bocadinho, só para perceberem, a minha formação é em Engenharia de Segurança, já faço isto há cerca de 12 anos, portanto já é há algum tempo nisto. Esta questão do Covid é um bocadinho nova, mas os princípios de segurança, que é estes que eu quero também partilhar um bocadinho convosco, já são os mesmos há muito tempo e não é agora que eles vão alterar, são adaptados a esta nova realidade. Permitam-me começar por esta frase que há dias ouvi ou li no jornal, confesso que já não sei, mas ficou-me na memória, que diz o seguinte, alguém diz o seguinte: se não te sentes confuso com o Covid, significa que não andas informado. É mesmo isto, há muita informação, mesmo as entidades que nos governam, algumas vezes por não saberem, outras vezes por terem novas informações, isto vai mudando e nós temos que nos ir adaptando, efetivamente. Portanto, é esta confusão criada com o Covid, e quanto mais a sensação que dá, e quanto mais informação nós temos, um bocadinho mais confusos nós ficamos. Por isso, acho que devemos ter todos esta humildade de partir nesta base para tentarmos fazer destas discussões sobre o Covid algo sempre mais produtivo, que acrescente valor àquilo que nós já sabemos e aquilo que queremos saber e queremos aprender também. Permitam-me também partilhar ainda outra informação. Segundo o British Medical Journal, e tem aí o link para vocês pesquisarem e lerem com mais atenção o estudo, se quiserem, diz o seguinte: segundo as conclusões deles, e estes estudos valem o que valem nesta fase, que ainda é muito precoce, mas é um estudo, 78% dos infectados não manifestam nenhum dos 3 sintomas mais comuns associados ao Covid, que é a tosse seca persistente, febre e falta de ar. Portanto, não manifestam estes sintomas. Por isso, a probabilidade de alguém estar infectado com o Covid e não manifestar nenhum sintoma é de alguma forma elevada, e temos que, daí também a necessidade de respeitarmos e melhorarmos continuamente as medidas preventivas que nos aparecem. Então, vamos lá. Deixem-me só dizer que é um pouco estranho estar a falar sem ter o feedback da plateia, e espero estar a ser claro na minha abordagem. Vamos então abordar... reproduzir aqui alguns dos comentários, mas André, nós estamos a ouvir perfeitamente. Alguma falha, eu vou alertando e vou chamando a atenção. Ok, obrigado, Manuel. É sempre bom ouvir alguém. Obrigado. Então, vamos então... eu vou dar uma perspectiva minha de como abordar o regresso, uma perspectiva da engenharia de segurança. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas as medidas já saíram, ou seja, já foram publicadas as medidas preventivas associadas aqui ao regresso à escola. Com certeza vocês vão ter problemas que não estão descritos nas medidas. Vocês vão ter situações que as medidas provavelmente não são aplicar àquilo que é a vossa realidade, e eu vou tentar abordar aqui uma forma de vocês estruturarem o pensamento de maneira a que consigam dar resposta a essas situações. Então, primeiro vamos apostar aqui na prevenção. E falando em prevenção, há uma coisa que nós falamos muito agora na segurança no trabalho e na segurança em si, que é a cultura de segurança. É muito importante que nós tenhamos uma cultura de segurança. O comportamento positivo relativamente à segurança. Há um esquema que é a curva de Bradley, que é muito conhecido na nossa área, que diz o seguinte: a maturidade, quanto maior a maturidade cultural da população daquela entidade, neste caso das escolas, menor a taxa de lesões nós temos. Aqui a infecção do vírus é considerado uma lesão, para que todos possamos perceber.
A parte do lado esquerdo, eu vou aqui apontar com o ponteiro, a parte do lado esquerdo é o instinto natural, ou seja, naturalmente nós quando reagimos a nos protegermos ou verificamos algum erro e reagimos depois, é reativa. A taxa de lesões aqui é enorme, não há nenhuma cultura de segurança e não há tampouco medidas preventivas aplicadas nestes casos. Comum, que é a supervisão, ou as FIAs, ou os técnicos de segurança, aqueles chatos, aplicam medidas preventivas e nós cumprimos as medidas preventivas. Não sei se cumprimos sempre, mas pelo menos quando eles estão sempre. A taxa de lesões baixa, mas ainda é dependente, é muito elevada ainda. Depois entramos num ponto, e isso aqui já se vê bastante, que é, digamos que, a prevenção egoísta, que é o próprio indivíduo protege-se a si próprio e não quer muito saber da envolvente, protege-se a si próprio. E depois temos aquilo que nós dizemos que atingimos uma maturidade cultural na instituição, que é, eu estou preocupado, trabalhamos em equipa, eu estou preocupado com a minha proteção, mas também estou preocupado com a proteção dos outros. Eu achei importante colocar isto aqui, porque aquilo que a apresentação vai se focar em nós conseguirmos que todos estejamos preocupados efetivamente com isto, porque em alguns casos isto não é muito importante, mas nesta questão do vírus é extremamente importante que nos preocupemos connosco, mas também com os outros. E esta curva de Bradley é algo que devemos ter em mente no resto da apresentação, sempre em busca de uma cultura de segurança e de melhorar a cultura de segurança na nossa instituição. Agora, como é que eu vou abordar isto aqui do plano de prevenção? Primeiro que tudo, vamos fazer uma avaliação de riscos para este caso específico do Covid. Depois vamos nos focar um pouco naquilo que é a informação e comunicação que temos que partilhar com aqueles que dependem de nós, neste caso. Depois, quais as medidas preventivas? E depois a fase da análise e melhoria e correção dessas medidas. Okay? Isto ainda no plano de prevenção. A seguir ao plano de prevenção, não tenho aqui escrito, mas falamos um bocadinho do plano de emergência, que é assim que eu o chamo. Então, relativamente à avaliação de riscos, primeiro nós temos que identificar os riscos que nós temos. Neste caso, eu tive aqui, de acordo também com a nossa pouca experiência relativamente ao Covid e também em alguns trabalhos de consultoria que já fazemos em algumas entidades especificamente relativamente ao Covid, acho que há 3 pontos que nós temos que nos focar na identificação do risco. Em alguns casos pode eventualmente haver mais e sintam-se à vontade em acrescentar aqui, mas aqueles que eu acho importantes são estes, mais importantes são estes 3. Primeiro, a população. Qual é a nossa população? Que grupos de risco é que nós temos? E eu mais à frente vou falar quais são esses grupos de risco mais especificamente e aqueles que temos que ter em atenção. Depois, o espaço físico, temos que conhecer o nosso espaço físico e depois para percebermos então quais vão estar, quais desses espaços vão estar, quais desses locais dentro do nosso recinto vão estar disponíveis. E depois uma coisa muito importante que é o conhecimento e a sensibilização da população que nós... Quando eu falo em população, entenda-se que é a população da escola, da nossa escola que eu estou a falar. E eventualmente os pais, mas tudo que está ligado direto ou indiretamente à escola. O conhecimento, a sensibilização da população é muito importante. Portanto, nós devemos fazer quase com um levantamento disto e tentar perceber estas 3 coisas para identificar os riscos. Os riscos de uma pessoa que é mais velha, os riscos de um espaço que é menos arejado. Vamos especificar isso mais à frente. Depois, nós temos que analisar esse risco. Quais são os principais critérios, a meu ver, podem haver outros, mais uma vez, quais são os principais critérios? Desde logo a frequência, que é o nome técnico que usamos na segurança, mas quer dizer exposição. Quanto tempo é que eu estou exposto? Ou seja, quanto tempo, como é que eu vou melhorar o nível de risco? O nível de risco é a probabilidade de algo acontecer, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples que vocês entendem. Eu trabalho em altura numa varanda ou qualquer coisa. A avaliação o risco é a altura, neste caso,
O risco é a altura, é a queda neste caso, peço desculpa, a queda em altura, e neste caso o que eu avalio é a probabilidade de essa queda acontecer. Ou seja, quanto mais tempo eu estiver lá em cima, mais hipóteses eu tenho de cair, que é um bocado análogo àquilo que é a exposição aqui ao vírus. Depois, outra situação que é ocupação simultânea. E temos muitos sítios dentro da escola em que isto vai acontecer, desde logo as salas de aula, cantinas estiverem a funcionar, espaços comuns tiverem que ser interiores, portanto, isto vai acontecer. As condições físicas do espaço, nós vamos ter que as avaliar e melhorá-las, com certeza, depois de vermos o resto das medidas preventivas que temos que adotar. E depois, o fator humano também, mais uma vez, a questão de está ou não está a população que eu tenho sensibilizada para o efeito. Vocês já devem ter visto, eu já vi alguns vídeos, porque é um assunto que profissionalmente me interessa, eu tenho que acompanhar, alguns vídeos de alguns miúdos que publicam vídeos na internet a lamber corrimões, maçanetas de portas, quer dizer, é um bocadinho um fator social deles, de inclusão social nas redes sociais, mas isto são comportamentos de risco e temos que, se calhar, ter algum cuidado aqui nesta análise e ponderá-los também, porque eles vão existir, provavelmente vão existir dentro do recinto escolar. Agora, fizemos uma identificação do risco, uma análise do risco e controlar o risco. Como é que em teoria e no mundo da segurança no trabalho, nós devemos controlar o risco? Ou seja, a aplicação das medidas preventivas, nós baseamos muito nesta pirâmide, em que a parte de baixo da pirâmide são as medidas mais eficientes, ou seja, aquelas medidas que têm mais eficiência portanto, na manifestação do risco, neste caso, na proteção do risco. E a parte de cima da pirâmide é aquela que tem menos eficiência, mas, por outro lado, tem um impacto muito menor na organização. Vejam, por exemplo, a de baixo, eliminação da exposição ao risco. Eu peço desculpa estar em inglês, mas eu não encontrei nada em português ainda, neste âmbito. Portanto, eliminação do risco eu coloco as pessoas a fazer teletrabalho, a trabalhar em casa. Qual é o impacto que isto tem numa escola? Nesta altura em que queremos fazer aulas presenciais, tem bastante impacto, porque eu não consigo fazer, portanto, não é possível. Então, eu vou subindo na pirâmide, tendo em conta a possibilidade ou a necessidade, desde logo, sabendo que a eficiência é muito menor. Ok? Portanto, nós devemos sempre, então, o raciocínio será este. Primeiro que tudo, pensar na eliminação da exposição. Neste caso específico trabalho à distância. Não sendo possível, ou seja, havendo a necessidade de fazer trabalho presencial, substituição por outras atividades, que é o que diz ali. Ou seja, trazer para o trabalho, fazer um transporte aqui para esta questão do Covid, trazer para o trabalho aqueles que são estritamente necessários. Trazer apenas aquelas aulas que são necessárias, é um pouco isto que está a ser feito. Portanto, neste momento, pelo que sei, apenas aquelas disciplinas mais críticas terão a necessidade de ter a presença em sala, que vão ter exames e aquilo que vocês também já sabem. Depois, a partir daí, vamos colocar barreiras, ou seja, medidas de engenharia que temos que construir, neste caso. Construir é uma palavra abstrata neste caso, em que podemos fazer o quê? Colocar acrílicos, por exemplo, definir caminhos de circulação, fluxos de circulação únicos, em que não há contacto nem cruzamento entre pessoas, neste caso. Depois disto, medidas ainda mais acima da pirâmide, menos eficazes, que já implica contacto pessoal, diminuir a densidade de pessoas, ou seja, mantendo a distância de 2 metros, tendo um raio de 1 metro cada um de nós. Portanto, nós conseguimos manter uma medida administrativa que diminui a densidade de pessoas, instituindo a distância social. Eu, sinceramente, gosto mais de dizer distância física, para que se perceba melhor. Eu fisicamente tenho que estar afastado. E, por último, mas aqui necessário, temos os equipamentos de proteção individual, neste caso,
as máscaras, as luvas em algumas tarefas. Portanto, é isto. Deixem-me só dizer algo que é... nós dizemos que a segurança no trabalho vai atingir, e a segurança de pessoas e tudo, vai atingir a perfeição quando não forem necessários equipamentos de proteção individual. Isto quer dizer que, a montante, eu já consegui resolver o problema e já consegui diminuir o risco de tal forma que é possível trabalhar sem equipamentos de proteção individual. Já é possível em algumas tarefas profissionais, não é possível ainda de todo no Covid. Portanto, é importante a utilização de máscara sempre que estamos mais próximos e mais tempo juntos. Lá está, estamos a falar sempre de probabilidade de contágio. Quanto mais tempo eu tiver perto da outra pessoa, maior a probabilidade de contágio. Nós vamos estar muito tempo perto uns dos outros no tempo da escola, no tempo de aulas, portanto, utilizar a máscara é uma premissa que está definida pela DGS, neste caso, mas também é algo que, por princípio, deve ser utilizado. E esta é a forma de estruturar a avaliação de riscos. Portanto, temos a identificação do risco, depois temos a análise do risco e depois temos o controle do risco. O controle do risco é baseado na pirâmide. Isto não precisa estar escrito em lado nenhum, mas é importante termos uma noção mental do que são, da forma como isto é feito e da forma que nós, enquanto técnicos de segurança, engenheiros de segurança, avaliamos os riscos num determinado local e tomamos, então, as nossas ações, as nossas medidas preventivas. Relativamente à informação e comunicação, ela pode ser feita através de ações de formação, pode ser feita, alguns de vós, eu sei que algumas escolas já fazem ações de formação, nomeadamente com os funcionários, com os professores, algumas também com pais, formações podem ser à distância, para já pré-prepará-los para a realidade que vai ser o regresso. Depois, sinalética informativa, isto é muito importante, nós temos que colocar sinalética informativa nos locais. Essa sinalética tem que ser concisa, tem que ser objetiva e tem que ser completamente clara. As pessoas têm que perceber exatamente o que lá diz. A DGS tem feito um trabalho, a meu ver, bom, no que diz respeito a criar alguns croquis, algumas imagens que explicam aquilo que deve ser feito, nomeadamente na lavagem de mãos, nomeadamente na etiqueta respiratória e outras que têm sido desenvolvidas. Simulacros, os simulacros, vocês se calhar estão habituados a falar em simulacros na segurança contra incêndios, não é? Segurança contra incêndios em edifícios. Os simulacros podem ser feitos, também fazem simulacros das escolas relativamente à questão dos tremores de terra, dos terremotos, e podem ser feitas simulações em caso de necessidade, levar alguém para um isolamento, para nós treinarmos e percebermos o que é que poderá estar menos bem, para nós corrigirmos, e isso faz parte também do processo de informação e comunicação. Outro ponto que eu acho importante, que eu chamo aqui educar fazendo parte do processo. Encontrei uma palavra única para isto, ou duas palavras para resumir isto, mas, por exemplo, eu não sei se pedagogicamente, e não me quero também meter muito nesse aspecto, mas uma sugestão minha apenas que vocês podem avaliar é fazer com que os alunos façam parte deste processo, os alunos, os funcionários, mas mais até os alunos neste caso, em que com as soluções de álcool possam desinfetar até os sítios onde estão, os objetos que tocam que depois outros vão tocar. E isso permite também ao professor, se conhecer o processo, avaliar, corrigir alguma situação menos boa. Mais uma vez, eu não me quero intrometer na questão pedagógica, mas é algo que, por exemplo, em contexto empresarial, nós fazemos muito. Vamos trabalhadores a fazer as coisas de forma a que a gente possa verificar o que é que está menos bem, aquilo que nós podemos corrigir e até melhorar. E depois, temos aqui as Safety Talks, que é algo que eu uso bastante já há alguns anos e que tem um efeito bom no sentido da passagem rápida de informação, que é o que nós queremos neste momento, e daí isto estar aqui. Esta Safety Talk é uma conversa de segurança, é assim que
que eu lhe chamo, que em português é uma conversa de segurança, e a ideia é nós avaliarmos a eficácia da informação que temos passado. Eu vou tentar vos mostrar aqui portanto, um exemplo de uma safety talk. Eu desliguei e agora vou tentar passar aqui só um segundo que eu vou tentar. Eu consegui fazer isto antes, por isso agora também vou conseguir fazer. Partilhar. Conseguem ver uma safety talk? Pronto, isto é um exemplo de uma safety talk. Eu tenho esta e mais umas 4 ou 5 relativamente ao Covid. E esta, por exemplo, é as regras de utilização de máscaras. Porque eu tenho a certeza que vocês, quando chegarem aos vossos funcionários, aos professores, aos alunos, outras pessoas, até nós próprios, sabe utilizar uma máscara? Sim, sei. E depois começamos a ver estes pontos. Se calhar uma máscara é uma questão muito simples, mas começamos a ver estes pontos e vamos perceber que algumas pessoas têm algumas dúvidas em algumas questões específicas. Portanto, o que estão aqui a dizer que isto não está tão... ainda precisa estar maior. Pronto. Portanto, como é que eu faço isto? Isto é uma conversa de 5 minutos em que nós damos um papel a cada um, por exemplo. Dar um papel é um objeto que não devemos dar, mas podemos falar até sobre este assunto e cada um diz as suas respostas. E ter estas perguntas. As pessoas fazem a sua resposta e depois aqui em baixo comunicamos logo as respostas corretas e dentro destes 5 minutos, ou seja, fazemos uma avaliação e fazemos as perguntas e temos logo uma avaliação e podemos conversar sobre as questões e tirar as dúvidas neste momento. A questão da lavagem de mãos é uma questão muito simples, mas, por exemplo, as questões da higienização dos espaços já não são assim tão simples. Qual é a concentração da solução, da preparação que vamos utilizar para limpar os espaços? E esta conversa com o pessoal da limpeza pode ser importante. E, apesar disto tudo estar afixado, a interpretação daquilo que está fixado pode não ser tão boa e desta forma nós temos a certeza de que as coisas, de que as pessoas estão a perceber exatamente aquilo que nós queremos transmitir. E isto é algo que é muito, muito importante. Eu vou passar aqui outra vez à apresentação. Ainda não está a aparecer, mas ela vai aparecer. Ela vai aparecer agora. Já está a aparecer. Portanto, então, informação e comunicação. Para resumir, ações de formação, informação, ou seja, sinalética informativa, neste caso é mais ou menos isto. Normalmente, informação pode-se passar em panfletos e tudo. É de evitar. São mais objetos que vão passar de mão em mão. Vão ter o vírus lá a circular também. Portanto, a fixar a sinalética é o mais aconselhado neste caso específico. Simulacros, se os quiserem fazer. Educar fazendo parte do processo na medida em que pôr as pessoas a trabalharem também, neste caso também para adquirirem conhecimentos. E as safety talks. Então, agora, o que é que eu devo comunicar? O que é aquilo que nós devemos comunicar? Desde logo devemos comunicar o plano de contingência. Nós devemos neste caso todos os estabelecimentos escolares devem ter um plano de contingência. Se não têm ainda, devem elaborá-lo e esse plano de contingência deve ser comunicado. O que é que deve ter o plano de contingência? Basicamente deve ter tudo aquilo que nós estamos a falar aqui hoje. O plano de contingência é o resumo disto tudo. Depois, o que é que também tem que ter dentro do plano de contingência? Mas o que devemos comunicar? Temos que comunicar a equipa de emergência, a equipa de melhoria contínua. Eu já explico mais à frente o que é que eu entendo por equipa de melhoria contínua, mas no fundo é a equipa de emergência. Vocês, com certeza, têm... para quem conhece as medidas de autoproteção, o plano de emergência de segurança contra incêndios. E tem uma equipa de emergência, podem utilizar essa equipa, se calhar têm que acrescentar funções, mas podem utilizar essa equipa ou até definir outra, como entenderem, depois cada organização fala da forma que considerar melhor e que for mais viável, mas
a equipa de emergência tem que ser comunicada a toda a gente. Fixada, mais uma vez, pode ser, por exemplo. Depois, é importante que, para aqueles que fazem parte das equipas de emergência, para os intervenientes nas equipas de emergência, eles conheçam perfeitamente o seu papel. É importante isto. É importante saber quem é que vai ficar e o que é que vai fazer caso fique responsável por levar as pessoas para o isolamento, para a sala de isolamento em caso de necessidade. É importante aqueles que fiquem responsáveis por garantir as medidas do acesso ao recinto escolar, que saibam exatamente qual é o seu papel e que medidas é que têm que tomar. Portanto, o papel da equipa de emergência, e aqui vai variar um bocadinho da organização para a organização e a forma como essa organização está organizada, passando a redundância, mas é importante estar bem definido para que não haja dúvidas. Agora, deixem-me dizer que, para a nossa experiência de implementação de planos de prevenção e gestão de epidemias, que neste caso é o Covid, o papel de cada um dos intervenientes é algo que temos que ir melhorando continuamente, não é? Porque isto aqui vai sendo aprimorando ao longo do tempo. E em períodos de tempo muito reduzidos, diria. Depois, é importante comunicar muito bem também as alterações aos procedimentos. Por uma hipótese absurda, talvez. Imaginemos que agora sai uma notificação a dizer que não são 2 metros, são 3 metros. Nós temos que comunicar isso claramente e ajustar a tudo aquilo que for necessário, para isso, ok? Ou então nós, por algum motivo, tínhamos uma sala de isolamento no sítio X, alteramos a sala de isolamento para o sítio Y, temos que ajustar o procedimento a isso e temos que comunicar essas alterações aos procedimentos. Depois, o que tem que ser muito bem comunicado também é o plano de higienização, principalmente a quem faz essa mesma higienização. Vamos falar disso mais à frente um bocadinho. Algo que eu acho que é muito importante comunicar também, quais os espaços permitidos a cada grupo. Segundo as instruções da DGS e da DGEST, é importante que cada turma, cada grupo, tenha um espaço pré-definido para si, dentro daquilo que é possível ter um espaço que é definido. Isto vai funcionar muito melhor se nós, à entrada do recinto escolar, conseguirmos, e no decorrer de cada uma das aulas, conseguirmos comunicar isso. E ainda mais será eficaz se conseguirmos sinalizar bem isto. Acredito que não seja uma tarefa fácil, é algo que tem que ser pensado caso a caso, mas é algo que tem que ser bem comunicado. Depois, as instruções de segurança. O que é que eu entendo por instruções de segurança? Lavagem de mãos, etiqueta respiratória, isto tem que ser de alguma forma bem comunicado. E depois, horários de permanência na escola. Também deve ser comunicado. Eu diria ainda que deve haver balizas de tempo de entrada. Eu diria que, por exemplo, definimos que o segundo A, a turma 2A, pode entrar entre as 10h20 e as 10h30, é aquele horário. Eu sei que isto pode criar algum problema, estou a falar por hipótese, completamente. Estou a dar só um exemplo, mas um exemplo que deve ser encarado também no meu conselho é importante o rigor aqui. Nós não podemos falhar no rigor. Reparem que, como vimos no início, 78% das pessoas que têm a infecção não têm sintomas, segundo aquele estudo. Portanto, é importante nós sermos rigorosos no cumprimento destas medidas preventivas. Portanto, a informação e comunicação. Agora, o que comunicar, que mecanismo que eu tenho para comunicar, o que eu devo comunicar, com certeza não serão só estes, com certeza cada um de vocês terá na vossa realidade alguns mais. Estes são aqueles que eu considero, mais uma vez, os mais importantes. Implementação de medidas preventivas. Nós temos desde logo as orientações da GS e da DGEST. Eu também baseei bastante nisso e tentei adaptar as minhas medidas a isso, àquilo que já foi publicado por eles. Não é muito distinto daquilo que eu tinha feito antes, mas tem algumas coisas novas e nós temos que seguir isso. E depois do resultado da vossa avaliação de risco. Como eu já disse, e como já me deparei com isso, às vezes as medidas que estão lá não são exatamente assim que podem ser implementadas,
Outros problemas vão surgir que não estão aqui descritos e nós temos que ter isso também em consideração. Portanto, eu diria que orientações da DGEST e resultado das medidas preventivas. Por fim, temos que fazer uma análise. E esta análise, ou seja, nós fizemos um planeamento, nós implementamos as medidas preventivas e a escola vai funcionar. E já estou a falar no momento em que já estamos a funcionar. Entretanto, nós vamos fazer uma análise do que é que está a acontecer e temos que fazer uma melhoria dessas medidas, uma correção dessas medidas, implementar medidas novas, corrigir medidas que correram menos bem. Temos que ter essa humildade. Isto vai acontecer, há coisas que não vão correr tão bem e nós temos que ter a humildade de pensar de uma forma em que queremos sempre melhorar. Ou seja, este é um ciclo PDCA, o ciclo na gestão, o ciclo da melhoria contínua, e o que eu sugiro é, daí estar aqui equipa de melhoria contínua, o que eu sugiro é vocês internamente terem uma equipa de melhoria contínua, uma equipa multidisciplinar em que tenha pessoas da docência, pessoas da parte mais estrutural do edifício, que é pessoas da limpeza, pessoas das infraestruturas, pessoas da direção, pessoas que possam analisar aquilo que está a acontecer diariamente e possam tomar medidas concretas que possam melhorar isto. Nós vamos estar num processo de aprendizagem, estamos nisto, e temos todos que ter essa humildade, e se calhar a melhor maneira é criar uma equipa de melhoria contínua que possa continuamente continuamente corrigir aquilo que está menos bem. Deixem-me só aproveitar para dizer que eu sou técnico de segurança, engenheiro de segurança, como quiserem, e ao longo do tempo a segurança também é em si mesma um processo de melhoria contínua. Nós estamos sempre a melhorar alguma coisa que está a acontecer a cada dia que vamos a uma empresa, a uma indústria, a uma escola, portanto, a uma obra. Estamos sempre a melhorar alguma coisa que está mesmo bem. E isto fez nascer em mim o bichinho também da parte da melhoria contínua, da gestão. Neste momento também sou consultor em melhoria contínua e deixa-me dizer que criar uma equipe, da minha experiência de alguns anos, criar uma equipa de melhoria contínua é se calhar a forma mais fácil de nós corrigirmos aqueles problemas que vão surgir. E vão surgir problemas. Temos que ter essa humildade. Portanto, é a forma mais fácil. Então, para iniciar o plano de prevenção, eu diria que devemos começar por uma fase de inventário. Nós temos de ter um levantamento e uma caracterização dos grupos de risco. Ou seja, quais são os grupos de risco? Tem aqui uma cábula. Tudo aquilo que são pessoas com mais de 65 anos é considerado um grupo de risco pela DGS. Pessoas com doenças crónicas pré-existentes, doenças cardiovasculares, diabetes, doença crónica respiratória, hipertensão, doenças oncológicas é um grupo de risco. E depois, todas aquelas pessoas têm um sistema imunitário comprometido. Por exemplo, quem tem uma doença inflamatória intestinal tem um sistema imunitário comprometido. Nós devemos fazer um levantamento destas pessoas e eliminar o risco neste caso. Ou seja, a minha sugestão é que estas pessoas não vão para a escola, sejam eles funcionários, professores, alunos, o que quer que seja. E isto é algo porque nos outros, como vimos, podem efetivamente ter uma infecção do vírus, mas a probabilidade, e continuamos na questão da probabilidade, de terem algo grave é muito menor do que nesta população de risco. Depois temos que fazer um levantamento e caracterização do espaço físico. Quantas salas de aula? Qual é a dimensão das salas de aula? Que objetos é que tem lá na sala de aula? Eu tenho que perceber isso tudo de forma, eu diria que exaustiva neste caso, para escolhermos os melhores espaços disponíveis e espaços que fiquem de reserva para que possam ser utilizados caso algum espaço por algum motivo também não seja possível utilizar. E depois fazer um levantamento de equipamentos e materiais de proteção. Porque, a realidade, as indicações dizem-nos, todos devem ter de utilizar máscaras, eu devo ter álcool, um bidão de álcool gel disponível por cada sala e por cada local, mas eu posso não ter em quantidade suficiente. Eu tenho que perceber isso antecipadamente para poder tomar outro tipo de medidas compensatórias, não tão eficazes, mas compensatórias que permitam o funcionamento. Ou até dizer, não consigo funcionar. Pode acontecer isso. Depois, algumas orientações importantes. Noção de fluxo de circulação.
sempre, vocês, o que devem fazer, e este é o meu conselho, é ter sempre um fluxo de circulação único. Nunca haver cruzamentos entre pessoas no mesmo corredor. Deve haver barreiras mesmo físicas o mais possível. Eu vou já mostrar os desenhos mais à frente de salas de aula, de casas de banho, de refeitórios, para poderem perceber melhor. Depois, ar-condicionado e sistemas de ventilação. Só é possível ligar desde que no modo de extração. E mesmo assim, o ideal é não ligarem os ar-condicionados e o sistema de ventilação que possa melhorar a temperatura dentro da sala de aula e tudo, é de evitar. Secadores de mãos, também lá está. É preferível desligá-los e utilizar dispensadores de papel. Ventilar o mais possível, neste caso ventilar o mais possível com ventilação natural, abrindo portas e janelas. Higienizar os espaços e objetos. Evitar maçanetas e corrimões, ou seja, onde há corrimões, tentar que as pessoas não toquem no corrimão, e onde há maçanetas, deixar as portas abertas, se for possível, é o ideal. Eliminação de todos os objetos não essenciais. Façam o seguinte exercício: ir para a sala de aula e tudo o que não é essencial ao ensino, neste caso, retirem. Coloquem numa sala que está fechada e que ninguém vai utilizar. Tudo aquilo que é essencial deve ser higienizado, ok? Com soluções de álcool 70%, deve ser higienizado. Cada turma deve utilizar sempre a mesma sala de aula, é um princípio. Se logisticamente não for possível, tentar que, por exemplo, da parte da manhã, a manhã inteira utilize uma turma, seja higienizado entre aulas, e depois da parte da tarde seja utilizado então por outra turma. Usar máscara, isto é, em todas as situações dentro da escola. Manter distanciamento físico, cumprindo a distância dos 2 metros de distância entre cada pessoa. Ou seja, cada um de nós tem que ter um raio de 1 metro. Se eu tiver um raio de 1 metro e alguém à minha frente tiver um raio de 1 metro, estamos a manter os 2 metros de distância. Depois, por fim, bibliotecas, salas de informática, utilizar apenas se estritamente necessário, mas sempre com marcação de lugares e com o número de pessoas pré-definido na entrada da porta de quantas pessoas é que podem entrar lá dentro. E com controle de entradas. Isto é extremamente importante. Relativamente ainda aos procedimentos de prevenção, alguns aspectos gerais. Temos que fazer a organização por grupos. E os grupos devem poder frequentar alguns espaços da escola, espaços estes fisicamente distintos e que diminua o grau de contágio entre grupos, porque se eu, em caso de necessidade, conseguir, em caso de azar ou em caso de infelicidade, algum elemento de um determinado grupo ficar contagiado, provavelmente vai contagiar todos do mesmo grupo, mas conseguimos restringir aquele reduzido número de pessoas. Se eles se misturarem dentro da escola, o risco vai ser muito maior. Distanciamento físico, 2 metros. Já falei isto várias vezes. O raio, cada um de nós tem que manter um raio de 1 metro relativamente aos outros. Definir circuitos de entrada e saídas de salas e blocos, lá está, a noção de fluxo. Nós temos que, se for possível, se isto fisicamente for possível, a entrada ser por um lado, a saída ser por outro lado. Procedimentos de prevenção relativamente ao acesso ao recinto escolar. Primeiro, desfasar horários entre turmas no acesso ao recinto. Balizar temporalmente, fazer uma baliza temporal de entrada e saída de cada uma das turmas. Aquilo que eu falava há pouco do rigor é mesmo para nós também conseguirmos manter a distância entre grupos e eles próprios não se misturarem. Vocês dirão, mas eles depois, fora da escola, provavelmente vão se misturar e tudo. Nós devemos sensibilizar para que isso não aconteça e devemos sensibilizar para que mantenham o distanciamento físico também numa situação de fora de escola. Não conseguimos controlar, mas temos de sensibilizar para que o risco seja diminuído ao máximo. Todos devem entrar de máscara e desinfetar as mãos. Priorizem a desinfecção de mãos para a entrada da escola, para que eles possam entrar na escola
entre aspas, limpos, ok? Limpos do vírus. Depois, evitar toques em portões e outras coisas do género. Como é que nós vamos fazer isto? Mantendo os portões abertos. Eu sei que às vezes os miúdos são um bocado marotos, eu também já o fui, também ainda me lembro daquilo que fazíamos, e se calhar se mantivermos as portas abertas, eles vão entrar, se não conseguimos controlar as entradas, pode acontecer. Epá, dentro do possível, lá está, daí o processo de melhoria contínua. Nós temos que tomar as medidas e depois ir ajustando as medidas à medida que seja necessário, mas sempre que possível evitar o toque. Então temos aqui um exemplo de uma sala de aula. Uma sala de aula de 47 metros quadrados, respeitando uma distância de 2 metros quadrados. Deixem-me vos dizer que nas indicações da DGEST, eles assumem de 1,5 m a 2 metros. Lá está. Eu estou por aqui 2 metros porque é o ponto mais seguro, não é? Mas se por questões logísticas tiverem que fazer 1,5 m, até 1,5 m podem fazer. Este desenho é só para terem uma noção. Temos aqui a entrada da sala de aula, aqui a vermelho está o posto do professor, com, lá está, o raio de 1 metro, e nós numa sala de aula conseguimos fazer isto. Um aluno por carteira, mas isso não chega. Nós temos que manter 1 metro a 2 metros de distância, ok? Se as carteiras forem muito curtas, eu não posso juntá-las, se forem individuais. Isto é uma possível disposição. A questão de juntar ao máximo as carteiras às janelas é muito importante, porque são as zonas mais ventiladas, abrir as portas sempre que possível, portanto, é importante. E depois, em algumas situações, por questões pedagógicas, utiliza-se muito a sala em U, evitem utilizar isso, porque vai fazer com que nós estamos de frente uns para os outros e a probabilidade de contágio é maior. Esta questão das filas não alternadas, aliás, portanto, é uma tentativa de diminuir o raio de distância que nós temos, de aumentar o raio de distância que nós temos em mais ângulos. Portanto, é uma hipótese. Pode ser tudo seguido também, desde que consigam manter os 2 metros de distância. Isto é um croquis do exemplo de um acesso a um WC. Um WC feminino, por exemplo, e um WC masculino. Nós temos aqui, o que convém é que o circuito seja único, que neste caso, por exemplo, que é uma casa de banho muito pequenina, que apenas utilize e que só tem um lavatório, só uma pessoa é que pode utilizar de cada vez a casa de banho, portanto, só quando um sai é que o outro entra. Estes traços aqui são 2 metros, está à escala, são 2 metros de distância. Eu devo colocar aqui uma bola, por exemplo, aqui outra bola, e eles devem se deslocar de bola em bola à medida que já sai. A imagem daquilo que vemos nos centros comerciais, nos supermercados, peço desculpa, quando a gente tem que ir às compras, é assim mais ou menos que está já em algumas situações. Ou seja, a noção de fluxo é importante e a noção de manter a distância. Casas de banho, lavar as mãos sempre após a saída. Se possível, e tendo em consideração todas as questões de sensibilização associadas a isso, as portas devem se manter abertas para evitar o contacto da porta. São cá outras questões que se têm que ponderar e, se não for possível, manter-se a porta fechada. Isto é um exemplo de um WC. Aqui um exemplo de uma cantina de uma escola com a qual eu colaboro. Portanto, nós temos aqui... Isto aqui são os espaços individuais de cada um. Esta é uma cantina, já não me recordo exatamente os metros quadrados desta cantina, mas é uma cantina relativamente pequenina. E eu aqui projeto a questão da recolha do tabuleiro. Esta questão da recolha do tabuleiro é uma questão que tem levantado algumas questões, porque mesmo a indicação da DGEST não é assim muito clara. Qual é o meu conselho? O meu conselho é que o tabuleiro esteja já integralmente preparado quando o aluno vai buscar. E vocês vão dizer, mas eu não sei se ele quer um iogurte, ou se quer uma banana, ou se quer outra coisa qualquer para sobremesa. Podemos perguntar, ou seja, temos que logisticamente preparar aqui dentro
digamos que as etapas em que é sobremesa e tudo, e depois já estar o tabuleiro completo para eles poderem circular com o tabuleiro completo. É de evitar tocar em coisas que possam estar muito próximas de outras, que eu possa tocar noutras coisas. A minha sugestão é entreguem sempre que possível o tabuleiro completo. Eu estou a apressar um bocadinho por causa do tempo. Plano de higienização. Assegurar o conhecimento do plano de higienização, a fixar o plano de higienização em local bem visível, em cada local a fixar procedimento específico e folha de registro. Isto é uma folha, provavelmente você já tem isso nos WCs até, mas temos que ter noutros agora, por exemplo, na cantina, nas salas de aula, quando é que foi limpo, ter lá a data de quem limpou e quando é que foi limpo. E preparar a solução com a concentração correta. Eu não vou perder muito tempo nisto, também não tenho muito mais, mas esta orientação aqui em baixo, da DGS, tem a preparação da solução, ou seja, qual a quantidade de lexívia que eu tenho que colocar por cada litro de água. Tem lá descrito para cada situação o que é que se deve fazer. E agora também, quase a terminar, relativamente às creches. Relativamente às creches, muita da informação é aplicável aos 11º ano e 12º ano, mas também é aplicável à creche. Depois aqui há algumas situações específicas. Eu tenho recebido imensos telefonemas por dia relativamente a estas questões. André, vai ser... os miúdos não podem contactar uns com os outros, como é que isto vai ser? Mais educadores, como é que eu vou estar lá? Como é que eu vou gerir o espaço? Segundo o que eu ouvi ontem da doutora Graça Freitas da DGS, e penso que é a posição mais sensata, estas medidas ainda estão um bocadinho a ser analisadas. Agora, se querem a minha opinião pessoal, é impossível. Eu trabalho com algumas instituições, algumas IPSS que têm creche também, eu conheço um bocadinho a realidade no âmbito da segurança, e é um bocadinho impossível nós fazermos com que os miúdos não contactem, que tenham menos de 2 metros. Eu acho que não é por aí a prevenção. A prevenção vai ser de outra forma, que é limpeza diária de brinquedos e objetos e superfícies com álcool a 70%, sempre com álcool a 70%. Retirar os sapatos à chegada dos miúdos e desinfetá-los, colocar num sítio, desinfetar-los. Essa desinfetação, mais uma vez, isto é um objeto, os sapatos são um objeto, portanto 70% álcool a 70% de concentração ou superior. Ventilar os espaços, mais uma vez, aqui a ventilação dos espaços é ventilação natural, sempre ventilação natural, e uma correta organização dos resíduos. Ou seja, tudo o que são resíduos tem que estar devidamente identificados e portanto, e ser eliminados ao fim o mais rapidamente possível. Não deixem lá os sacos de resíduos, como às vezes nós, por uma questão logística, deixamos. Temos de ter particular atenção a esta situação nestes momentos. Relativamente às creches, é isto que eu queria dizer e acrescentar só mais uma coisa, que a higienização é se calhar aqui mais importante. Os miúdos estão sempre a tocar em coisas e estão sempre a levar coisas à boca e estão sempre esse tipo de coisa. Portanto, a higienização contínua e o mais possível a higienização é algo que nós temos que ter em consideração. Perguntaram-me várias vezes também, eu como educador, André, devo utilizar máscara ou não? Assim, há 2 aspectos e eu não sei qual é aquele que, sinceramente, eu não sei aquele que tem mais relevância e eu deixo a cada um avaliar nesta fase, que é, devo usar máscara ou não devo usar máscara? O devo usar máscara, em termos de segurança, é aconselhável usar máscara. Em termos pedagógicos, é desaconselhável usar máscara. Humildemente, eu vos digo que eu não tenho competência para dizer qual é que é o mais seguro neste momento, porque, de facto, os dados estatísticos que temos é que o resultado de uma infecção de Covid em miúdos portanto, não é muito grave. Portanto, estatisticamente, peço desculpa, não é muito grave. Portanto, eu não sou certa para dizer isto, mas eu estou em crer que não será necessário usar máscara, mas isto é apenas uma opinião da minha parte. Portanto, relativamente ao procedimento que nós temos que ter em caso de suspeito, portanto, o colaborador ou aluno com sintomas, se tivermos um colaborador ou aluno com sintomas de Covid, esse deve dirigir-se imediatamente para a sala de isolamento, informar o responsável de segurança no trabalho, é contactado o SNS,
salvo manifesta impossibilidade, deve ser o colaborador, o aluno, a efetuar. Estamos a falar de alunos de 11º e 12º ano, portanto, completamente autónomos e capazes de o fazer. Isto diminui o contacto. E depois, aguardar pelo que o SNS vai dizer para que se possa cumprir integralmente e cumprir integralmente aquilo que o SNS vai portanto, indicar. Por fim, áreas de isolamento. Tem que ter um trajeto até ao local de isolamento. O trajeto até ao local de isolamento deve ser definido previamente, deve estar sinalizado no chão ou nas paredes, como entenderem. Disponibilização no local do procedimento a seguir, incluindo contactos de emergência. A configuração do local deve ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica de extração apenas. Os revestimentos têm que ser lisos e laváveis, sem tapetes ou catifas ou cortinados. Equipamentos que deve ter telefone, uma cadeira ou uma marquesa, água e alimentos não perecíveis, contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico interno, solução de base alcoólica para limpeza de mãos e outras coisas, toalhetes de papel, sempre de papel, nunca secadores, máscaras, luvas descartáveis e termómetro. Deve existir próximo da sala um WC, para que o aluno colaborador, ou quem quer que seja, possa se dirigir ao WC, e esse caminho e esse trajeto deve ser livre de circulação. Portanto, eu diria que deve ser dentro do possível, haver uma sala dedicada até uma casa de banho dedicada ao WC. Terminar só com uma ideia final, que é, eu pus aqui um cântaro, mas estamos a falar sempre em probabilidades. E o provérbio diz-nos, tantas vezes o cântaro vai à fonte que há um dia que há de deixar lá a asa. Precisamos de água, temos que ir à fonte, temos que levar o cântaro, mas temos que diminuir o nível de exposição ao máximo, e estas regras são algumas daquelas que eu considero importantes. Há muito haveria para falar, mas também estamos aqui sem tempo e eu já abusei um bocadinho. Portanto, se calhar agora vamos passar para as questões e eu pedi à Manuela que se ligasse. André, vou deixar agora só aqui, algumas pessoas já foram colocando, algumas da apresentação, e eu só pedi, se quisessem, por favor, então, para terminar, colocassem algumas questões mais concretas, mais específicas. Eu já tenho aqui algumas para fazer ao André. Vamos então dedicar agora aqui mais então uns minutos para fazermos esta conversa com o André. Por isso, estejam à vontade então para utilizar o nosso chat para as questões. André, vou-te só pedir que pare de partilhar o ecrã, se calhar ficamos, depois se for necessário, não faz mal, não faz mal. Desculpem. O primeiro webinar, acho que já está mal assim? Vão desculpar. Acho que vão desculpar. André. Eu peço desculpa pelo tempo, mas... Não faz mal, André. Vamos tentar agora ser os mais claros, o mais diretos possíveis às questões que nos vão colocando e se calhar, eu se calhar vou começar já aqui por um assunto, pronto, que foi acontecendo aqui no chat e que também que nos foi chegado à Code Vision e que nós tivemos a oportunidade até de falar sobre relativamente às creches, ao jardim de infância, ok? Paralelamente também já estava aqui a conversar também com a equipa da AGE nesse sentido, porque, André, nós não temos efetivamente, há orientações, ok? Há orientações que nós nos questionamos e a verdade é que eu já tinha partilhado isto, eu próprio enquanto mãe e temos meninos na creche também fico a perguntar como é que os meus meninos vão ficar no colégio, por isso é normal que estas questões surjam a nós pais, as próprias, digamos, creches não estão a perceber muito bem como é que vão lidar com isto, porque por um lado temos a questão de salvaguardar a saúde e evitar que haja ali um foco de contágio, mas depois há de todo lado, são crianças, são demasiado pequeninhas para chegarem a um colégio e perceber que têm as educadoras de máscara e que não vão se poder aproximar, não se consegue dizer isso a uma criança, por isso... Podia só que se quisesse acrescentar mais alguma coisa, mas entretanto nós vamos preparar, porque o que saíram agora foram orientações. Nós tivemos a oportunidade de ver a APEI, a Associação de Profissionais de Educação de Infância, a dar um parecer também sobre as medidas que foram, digamos, propostas, por isso a discussão está aberta. E nós já percebemos que vai haver muita discussão à volta deste tema, sobretudo na questão das creches, por isso o nosso compromisso, e deixando já aqui, digamos, avançando desde já, é que nós vamos partilhar com todos os participantes e que tenham efetivamente estas valências de creche, de jardim, orientações. Sempre que tivermos informações, nós comprometemos a fazer chegar essas orientações, documentos de base, o que quer que seja, nós vamos partilhando, está bem?
André, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, é mesmo isso. A questão das creches ainda é uma questão muito em discussão, não é? Enquanto, se calhar, a questão das escolas é uma questão mais... Das escolas, isto é, do 11º ano e 12º ano, é uma questão muito mais pacífica, não é? A questão das crianças tem todo esses pontos que a Manuela indicou, e muito bem, que temos que ponderar também. Lá está, temos que fazer uma avaliação de riscos e tentar perceber, ou seja, tentar manter a questão pedagógica, a questão afetiva, mas ao mesmo tempo também implementar algumas novas medidas de segurança que possam dar resposta especificamente a esta questão do vírus. Desculpa, só acrescentar alguma coisa. Para mim também foi uma novidade. Eu não tinha assistido à apresentação do André e estou aqui, embora obviamente não sou da área de engenharia de segurança, mas houve aqui, enquanto mãe, enquanto colaborador, que também estou em teletrabalho, que me pareceu muito importante, que é a questão da equipa da melhoria contínua. Efetivamente eu não tinha pensado nisso, mas também vou sugerir também que à Codija que nós não tenhamos só pessoas. Eu acho que, entretanto, desligou-se, a forma como se deve melhorar, digamos, os procedimentos dentro da própria empresa, das escolas, das creches, o que quer que seja. Porque, efetivamente, nós temos alguém que é desde um diretor, ou um técnico, um professor, ou um auxiliar da ação educativa, alguém, digamos, da própria limpeza, vão trazer perspectivas diferentes. Estou a ouvi-la um bocadinho mal, Manuela. Sim, eu acho que... agora já está bem, agora já está bem. Mas estava-me a falar relativamente à questão da melhoria contínua, da melhoria não, da equipa de melhoria contínua, que me parece muito importante. Nós temos pessoas diferentes, de diferentes áreas, digamos, a dar as suas sugestões para... Pois está a falhar um bocadinho, mas deixa-me, completando isso, é muito importante, até porque, por exemplo, eu trabalho como consultor em melhoria contínua e consultor em segurança no trabalho, mas eu não estou na escola, naquela escola em específico. E é importante que as pessoas dessa escola conhecem os problemas dessa escola, que conhecem as pessoas, os pais, até questões de comportamentais no bom sentido, que todos nós somos diferentes e os pais são diferentes e a cada ano com certeza é diferente. A forma de perceber a mensagem também é diferente e estamos a falar muito também aqui em comunicação, é a coisa mais importante na segurança no trabalho, eu diria que em tudo, até nas nossas empresas, se calhar o problema maior que nós temos é comunicação, então, levando isso para as questões de segurança no trabalho, ainda é um problema maior. Por isso, a equipa de melhoria contínua, sim, é um conselho, é algo que eu aplico sempre que estou como consultor em segurança no trabalho e neste caso, a multidisciplinaridade das pessoas dentro da escola também é muito necessária para que o trabalho em equipa, em conjunto, vai atingir melhores resultados com certeza e muito mais depressa. Desculpa, isto agora está aqui com um delay esquisito, mas vamos esperar que a internet não nos atraiçoe neste momento. André, vou começar a colocar questões que agora, ouvi o nosso compromisso, vamos então começar questões. Estão aqui a colocar se é conveniente deixar as portas, entradas e janelas abertas e quando se está em sala de aula. Ok? Pois, o ideal... Deixe-me só terminar. O controle de entrada de crianças e jovens e saída da aula deverá ser alternada e como? Vão aqui a questionar. Pronto, sempre que possível deixar portas e janelas abertas, porque vai haver uma ventilação muito melhor dentro da sala de aula, ok? Portanto, sempre que possível. Lá está, aquilo que eu disse, não vai ser sempre possível fazer isso, porque depois eu não consigo dar a aula dependendo da localização na sala de aula e de outros aspectos. Portanto, eu diria que façam uma avaliação caso a caso. O princípio é este, sempre que possível manter a porta aberta e as janelas abertas, não sendo, imaginemos, Manuela, por exemplo, que está a chover e a sala está num ponto crítico em que se tiver as janelas abertas chove lá dentro, tem que fechar as janelas, não é? Portanto, estamos a falar aqui sempre de quanto mais tempo eu estou exposto ao risco, maior a probabilidade. Eu não vou deixar de fazer as coisas, eu vou ter estes princípios na minha cabeça, que é, sempre que possível, ter as janelas abertas e a porta aberta. Relativamente à entrada e saída da sala de aula,
Mais uma vez, eu falei na noção de fluxo. Sempre só num sentido de cada vez. Há só uma porta, normalmente, numa sala de aula há só uma porta. Eu devo, se for a mesma turma, portanto, deixar todos os alunos sair, um de cada vez levantar-se, mantendo sempre a distância mental de 2 metros para cada um, não é? Se houver troca de turmas, okay. eu penso que vai um bocadinho por aí. Tem que haver uma desinfestação da sala antes, tem que haver uma limpeza da sala antes, deve haver uma limpeza da sala antes, sempre que possível deve haver. Portanto, deve sair a turma toda, eu diria que a sala, imaginemos que está até num bloco, deixar sair do bloco, não é? E depois, então, desinfestar a sala de aula e voltar a entrar. Isto é importante por causa daquela questão que eu falei, do contágio de grupos. Se eu conseguir limitar o contágio a um grupo, apesar de ser uma infelicidade, é um caso de sucesso, ok? Isto quer dizer que as medidas que eu implementei são boas. Ok. André, aqui outra questão relativamente ao horário. Perguntávamos qual o horário, na opinião do André, que será viável para as escolas fazerem. Pronto, as indicações da DGEST parecem-me razoáveis, que é das 10 às 17. Agora, eu diria que isto é um exercício da equipa de melhoria contínua. Isto é, eu tenho que conseguir organizar o horário de forma a que tenha o mínimo impacto possível na minha organização. Manuela, honestamente, isto vai ser diferente de escola para escola, consoante o número de turmas, o tamanho das turmas, a capacidade das salas que eu tenho para manter a distância entre as pessoas. Eu, à hora de almoço, estive a ouvir propositadamente o noticiário, porque foi este o assunto. Eu penso que foi à hora de almoço ou foi ontem à noite, já não me recordo. Que uma escola, por exemplo, fazia as aulas todas, aquela turma tinha aulas de manhã, à hora de almoço passavam pela cantina, levavam no recipiente o almoço e depois almoçavam noutro sítio ou em casa. Portanto, eu não sei se isto é bom ou se isto é mau, mas é uma hipótese. E nós temos que ter a capacidade e ter a humildade de decidir de uma forma, não é? E depois ir melhorando continuamente e ajustando continuamente. Não podemos ter medo da mudança e temos de sensibilizar para não ter medo para a mudança. Ou seja, as regras das 10 às 17, se eu conseguir, segundo a orientação da DGS, se eu conseguir reduzir a um período da manhã ou da tarde, perfeito, ok? Se eu conseguir reduzir o número de dias que os alunos vão à escola, melhor ainda. Mas aí, se calhar, já tem um dia completo. Por outro lado, se calhar vão menos pessoas à cantina, não é? Portanto, há muitas formas de encaixar aqui o puzzle, mas estas são algumas. Ok. André, estou aqui agora a colocar aqui muitas questões relativamente às batas. Deixe-me aqui recuperar aqui algumas. Se acha importante o uso ou não de batas em crianças pequenas e educadoras auxiliares, se devem vir dentro de um saco e vestir as crianças antes de entrar em nas salas, no caso, ou não usar este tipo de equipamento. Mas a dar a sugestão se não seria mais eficiente descartáveis. Sim, assim, sempre que for necessária a utilização de batas, as batas devem ser descartáveis. Agora, eu não percebi muito bem a questão. A questão era, por exemplo, eles chegarem à creche ou à escola e vestirem a bata, os miúdos vestirem a bata? Sim, desculpa, aqui a tecnologia não me está a facilitar a vida. Mas sim, as batas. E eu vou pedir também à Ana, que está nesta organização comigo, se calhar depois que desse aqui só uma ajuda, está bem? Caso a minha internet não colabore, só para colocar estas questões, mas sim, era relativamente às batas. Qual a opinião? Batas descartáveis? Devem vir dentro de sacos de plásticos? Qual é a opinião, André, relativamente a este assunto? As batas, desde que sejam higienizadas, as batas podem ser laváveis, portanto, a uma temperatura elevada, sempre acima dos 70 graus. Há batas laváveis que não aguentam essa temperatura. O ideal é que sejam mesmo descartáveis, isso não necessita de utilizar. Agora, é importante fazermos uma coisa antes disso, que é o levantamento daquilo que nós temos e o que precisamos. Também há aqui uma questão do custo-benefício, que não se fala muito, mas é muito importante. Eu vou ter batas para todos os miúdos, todos os dias, diferentes. Eu vou ser capaz, logisticamente, de lavar as batas. Reparem que estamos todos no processo de aprendizagem e daí o levantamento das necessidades, o levantamento daquilo, fazer um inventário daquilo que temos, seja muito importante, e não só daquilo que temos, daquilo que depois também conseguimos comprar, tanto em termos financeiros, eu diria, mas também da disponibilidade. Como nós sabemos,
Agora, se calhar já não tanto, mas aqui há 2, 3 semanas não havia máscaras disponíveis nem que eu quisesse comprá-las, não é? Daí um bocadinho aquela questão do governo dizer que não era necessário máscaras. Há quem concorde, quem não concorda da abordagem, mas a verdade é que não existiam máscaras para toda a gente. As batas, façam uma avaliação, caso a caso. Isso era, por exemplo, eu vi um vídeo ontem, não o tenho aqui, mas vi um vídeo ontem, o miúdo japonês ou chinês, salvo erro, à entrada, e eu já vi aqui uma pergunta ao lado, não podemos só desinfetar a sola. Ele era todo desinfetado, o miúdo, a cara, media a temperatura, é um vídeo que está a circular e era todo desinfetado. Podemos chegar a esse ponto, mas esse ponto, primeiro, exige financeiramente um investimento muito elevado, provavelmente. Que nem todos vão conseguir ter, eu diria que ao contrário, quase ninguém conseguirá ter. Portanto, temos que chegar aqui a um ponto rebuçado, como eu costumo dizer, que é o ideal, ponderando as duas situações. O ideal das batas, eu nesta fase dava as batas, se calhar, aos educadores, não é? Também por causa dos miúdos serem muito pequeninos e as batas pode ser um entrave, e temos que, e por causa da questão da quantidade de batas a cada dia trocar, não, ou pelo menos não levá-las para casa, isto é importante. Ok. Espero ter esclarecido. Uma última pergunta, André. Questionava logo no início da apresentação, educar fazendo parte do processo, socializar, foi assim, ok? Se quiser só desenvolver... Educar fazendo parte do processo, isto é, por exemplo, eu tenho que nós estamos a estar habituados hoje em dia a desinfetar as coisas, a lavar as mãos, a fazer tudo isso. E, por exemplo, as mesas, Manuela, por exemplo, eu estou na turma no segundo A, e aqui é o 11º A neste caso, 11º A, e entretanto, da parte da tarde vem o 12º A. Eu devo limpar as mesas, e se conseguimos transmitir essa ideia, e se conseguirmos pô-los a fazer isso por nós, primeiro garantimos uma maior eficiência na limpeza porque são mais pessoas a limpar, e depois estamos a incutir esses princípios de proteção relativamente ao Covid. Ao limpar, por exemplo, lavar as mãos. Eu posso partilhar um vídeo muito engraçado que eu até tenho no meu LinkedIn, quem quiser ver pode ver. Um vídeo que eu vi e compartilhei, não fui eu que o fiz, mas com umas luvas e com uma tinta preta, o efeito de lavar as mãos. E do que há a fazer parte do processo é fazê-lo com eles também, todos a lavar as mãos, lavar as mesas. Se calhar pedagogicamente isto não é muito certo, não sei, não sou a pessoa certa, mas é nesta perspectiva que eu acho que de alguma forma podemos sociabilizar uns com os outros, não é? Comunicar uns com os outros. Eu não gosto muito de dizer distanciamento social, porque parece que não precisamos de socializar. Eu percebo o conceito, parece que não precisamos de socializar, mas por isso é que eu prefiro dizer distanciamento físico, porque o que temos que fazer é manter a distância, não eliminar a interação, temos é que manter a distância, não é? Ok. André, nós já nos alongamos muito e aqui a internet não está também a ajudar. Eu vou fazer uma sugestão. Nós temos aí perguntas para responder aqui no chat. Nós vamos fazer a compilação de todas essas perguntas e quando enviarmos... Eu estou a ouvi-la um bocadinho mal, Manuela. Se calhar eu faço agora a parte final, porque estamos aqui a ouvi-la em... Já me conseguem ouvir? Estamos a ouvir Sim, mas às vezes falha. Pronto. Relativamente às questões que estão colocadas, vamos seguir, e por falha aqui de comunicação com a Manuela, vamos seguir aqui as indicações que a Manuela está a dizer. Ou seja, nós vamos fazer, se calhar, um apanhado destas perguntas e uma resposta escrita das mesmas. Estou aqui a ver algumas, portanto, há aqui uma que eu acho que posso já responder, que é a medição da temperatura à chegada das instituições. Sim, eu diria que sim. A Comissão Nacional de Proteção de Dados veio dizer que, pelo menos nas empresas, não se deve ou não se pode avaliar, medir a temperatura. Entretanto, o Governo veio esclarecer que, sim, podemos avaliar, podemos medir a temperatura, dado que estamos a falar não só de uma questão pessoal, mas também de um risco global que pode fazer. Eu diria que sim, que se tiverem um termómetro que devem medir. É difícil encontrar os termómetros de laser.
e para medir o termómetro, para utilizar outro tipo de termómetro, eu já se calhar, primeiro o processo é muito mais longo, eu já se calhar apontava para aqueles que efetivamente para ter um na sala de isolamento e medir nesse preciso momento, caso algum sintoma se manifeste. Pronto, em jeito de terminar, e para não estar aqui a responder todas as questões, em jeito de término, vamos fazer aquilo que a Manuela disse, que é fazer um texto escrito com as perguntas que foram colocadas, um resumo das perguntas que foram colocadas e colocar também as respostas que nós consideramos válidas para essas mesmas questões. Entretanto, nós vamos partilhar também os nossos contactos com todos, para que possam, se não ficarem esclarecidos também com isso, também que possam efetivamente esclarecer pessoalmente depois as questões. Queria só agradecer a todos a presença aqui no webinar. Espero que tenha sido útil. Espero que com isto possamos conseguir, a partir de agora, dar o primeiro passo para regressar à normalidade. Esperamos nós Codevision, estou a falar em nome da Codevision, e a AGE ter contribuído para isso. E até breve. Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Vemo-nos em breve. O convite para o próximo webinar com o Alexandre Mendes, ex-diretor da Startup Braga, psicólogo, que acho que vai ser uma conversa também muito interessante. Ele que partilhou imensos projetos que surgiram no âmbito desta pandemia, mas diretamente focado para o que melhor trouxe para as escolas do Covid. Agradecer ao André, pedir desculpa por estas falhas na ligação à internet, mas isto a partir de casa nem sempre é fácil, e obrigado uma vez mais. Para os nossos clientes, vocês já sabem, estamos sempre à distância de um e-mail, de um contacto, às escolas que não são nossas clientes, mas que também se quiserem juntar a nós. Muito obrigada por se terem juntado, e da parte da Codevision estaremos sempre disponíveis, porque a missão é comum. Nós estamos cá pelas escolas, pela educação, por isso podem sempre contar com a Codevision. Muito obrigada a todos, fiquem bem, fiquem em segurança. Muito obrigada, André. Deus, até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.